Seja bem-vindo à rúbrica O Seu Dinheiro. Hoje falamos do incumprimento das famílias. Os portugueses têm cada vez mais dificuldade em pagar os empréstimos. Nos primeiros 3 meses do ano, quase 28 mil famílias entraram em incumprimento. A dimensão do incumprimento assume uma dimensão verdadeiramente preocupante. Nos primeiros 3 meses deste ano, 310 famílias entraram em incumprimento todos os dias. No total, foram 27.882 os lares que deixaram de conseguir pagar as responsabilidades assumidas perante os bancos, segundo dados revelados pela Central de Responsabilidade de Crédito do Banco de Portugal. Este valor está muito acima da média trimestral homóloga, que andava perto dos 7.800 casos de incumprimento. A DECO confirma o aumento da tendência e diz que os pedidos de ajuda à entidade têm aumentado. Entre janeiro e abril do ano passado, a DECO recebeu 6.800 pedidos de apoio. No mesmo período deste ano, foram registados 10.600 casos do género. A DECO diz que o desemprego é responsável por 34% destes casos, mas para quem ainda tem trabalho, a deterioração das condições é cada vez mais evidente e é já a segunda causa do incumprimento, representando 28% dos casos. Em terceiro lugar, surgem as dificuldades dos fiadores, chamados a pagar créditos perante dificuldades de quem contrai o empréstimo. Nos primeiros 3 meses do ano, 25 mil famílias deixaram de pagar créditos ao consumo, enquanto a habitação registrou um aumento de 8.841 casos, e é o indicador que reflete as crescentes dificuldades dos portugueses. No total, existem 698.422 famílias em situação de incumprimento em Portugal. Marta, acaba por ser esta realidade cada vez mais evidente das famílias portuguesas, deixam de ter capacidade financeira para cumprirem com as exigências que têm para com os bancos? É verdade, é uma realidade, enfim, não se pode dizer que seja uma grande surpresa, é uma realidade antecipada, sabíamos que era para aqui que caminhávamos, sabemos que é para aqui que continuamos a caminhar, é uma tendência que tem tendência a agravar-se cada vez mais. Eu falei com a DECO ontem, que me teve a explicar que eles notam a mesma tendência na DECO, um agravamento do número de casos que tem chegado todos os dias à associação. E referem, por exemplo, e é através deles que nós conseguimos saber quais são as principais causas que levam a este sobreendividamento das famílias ou ao incumprimento. E o curioso é que está tudo relacionado com questões laborais. Temos em primeiro lugar o desemprego, temos em segundo lugar a degradação das condições laborais e aqui entra um vasto leque, desde o não pagamento de horas extraordinárias e de comissões, cortes salariais, simplesmente o não pagamento de salários, salários em atraso. E eu achei curiosa a terceira razão. A terceira razão mais comum que leva a esta situação é precisamente a daquelas pessoas que, a dado momento da vida, foram fiadores. O caso mais comum é que foram fiadores do crédito à habitação dos filhos e que agora, porque os filhos estão numa situação de desemprego, elas são chamadas a pagar estes créditos, em muitos casos já, enfim, em situações de reforma. E, enfim... Só o desemprego, olhando para o teu artigo, é responsável por 34% destes casos. Destes casos que têm chegado à DECO, obviamente estes das 28 mil famílias que entraram em cumprimento, nós não podemos saber, mas a DECO é um bom barómetro. É um número significativo e é um bom barómetro. E todos sabemos que o desemprego está a aumentar, continua a aumentar, tem tendência para aumentar. Não sabemos, enfim, quando é que essa tendência será invertida e, portanto, enquanto tal não acontecer, estes casos só terão tendência a aumentar. Foi isso que a DECO é sempre difícil e nesta altura fazem-se apenas previsões, mas foram essas as indicações que a DECO deixou para o futuro e com o agravamento da situação económica do país, a tendência para as famílias que, como sabemos, têm cada vez menos rendimento disponível é começarem a deixar de pagar. E se recuarmos alguns meses, curiosamente, o pagamento da casa era o último a deixar de ser feito por parte das famílias. E continua a ser o último. Ou seja, a falta de pagamento no crédito à habitação é o fim da linha no que toca ao incumprimento bancário. Agora, consoante o tempo vai avançando, temos cada vez mais pessoas que chegam a esse fim da linha, deixam de pagar o crédito à habitação. Deixa-me só referir um número que eu achei muito interessante. Onde 123 mil pessoas não conseguem pagar empréstimos inferiores a 1.000 euros. Isto são os dados dentro da Central de Responsabilidades de Crédito.
enfim, estamos a falar de pequenos empréstimos de 1.000 euros. Aliás, a par com este dado, houve um forte agravamento, são mais 13 mil famílias que tiveram um crédito de 1.000 euros, ou seja, não estamos a falar de crédito em cumprimento, estamos a falar de pessoas que acederam ao crédito. Foram mais 13 mil pessoas no primeiro trimestre que acederam a um crédito de 1.000 euros. Foi o único escalão de crédito em que o número de devedores aumentou. E estes 1.000 euros têm principalmente a ver com despesas do dia-a-dia, com despesas de supermercado, com a utilização, por exemplo, do cartão de crédito para pagar outras prestações, o que só vai agravar o orçamento, porque, enfim, estão a pagar prestações com uma taxa de juros mais baixa, com uma linha de crédito onde a taxa de juros chega aos 20 e tal %. E, portanto, à medida, é um pouco como uma bola de neve, à medida que todas estas condições se vão agravando e que o passivo das famílias se torna maior, é cada vez mais difícil depois, por exemplo, renegociar a dívida. Isso é uma das coisas que todos os especialistas nos dizem. Numa situação... Poderá ser uma alternativa nesta altura perante uma situação tão difícil? Sim, e quanto mais cedo melhor. Ou seja, é muito mais fácil, o banco vai aceitar muito melhor, vai-lhe dar melhores condições, não vai estar tão dependente... Antes de entrar em cumprimento. Antes de entrar em cumprimento, exatamente. Portanto, se acha que isso poderá acontecer daqui a 2, 3 meses, se teve cortes salariais, se começa a sentir dificuldades, tente atacar o assunto o mais rapidamente possível. Marta, muito obrigado pela tua análise. Marta Marques da Silva, jornalista do Diário Económico, num artigo que pode ler, como sempre, na edição impressa de hoje. Já sabe, amanhã voltamos a falar do seu dinheiro.